rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar sobre Corinthians e Santos. 2-1 para o Corinthians, uma partida interessante do Neymar, que fez o melhor jogo desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Um Santos que ainda vai capengando, porque tem uma defesa muito frágil, e eu vou tentar explicar o porquê. E um Corinthians que faz uma campanha sensacional nesse início de 2025, mas eu acho que o time é pior do que os seus resultados. E vou tentar explicar para vocês o porquê. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque os vídeos aqui estão a todo vapor e você não pode perder nada. Vamos ao que interessa? Primeiro, falando de clima. Tava uma festa muito bonita da torcida do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Como geralmente é, tá? Ontem bateu recorde de público em 2025, 48 mil e alguma coisa de torcedores. Teve toda a festa, né? A promoção da camisa 10 e de toda essa situação que levou o Memphis a ontem pegar a camisa emblemática do Corinthians. E assim, o clima já era assim de festa mesmo. E com a vitória do Corinthians, isso só foi crescendo com o passar do jogo. Falando sobre formações, tá? O Ramon Dias usou a sua tradicional formação, e aí eu já vou falar um pouco do Corinthians, tá? Acho um time muito comum taticamente. O Corinthians é um time de jogadores e não um time de técnicos, se é que vocês conseguem me entender. Eu vejo muito pouco de uma ideia bem formada do Ramon Dias nesse time do Corinthians. Você tem uma linha defensiva muito burocrática, o André Ramalho é um baita jogador, o Hugo Souza, um goleiro espetacular, João Pedro Tchoca, titular na noite de ontem, também fez uma boa partida, mas você tem laterais problemáticos, Mateuzinho e Hugo, foram relativamente bem ontem, mas eu vou explicar porque eu acho que tem a ver mais com o adversário do que diretamente com o Corinthians e com uma forma de jogar. 3 volantes, Carilho, Ranielli, o José Martínez, que fez uma partida muito boa, os 3, né? Foram muito seguros defensivamente, ajudando na construção ali das jogadas ofensivas, nas roubadas de bola, né? Os 2 gols do Corinthians, e vou falar especificamente de cada um deles, saem de roubadas de bola. Primeiro gol, quem perde a bola é o Tiquinho. No segundo gol do Corinthians, quem perde é o Neymar. E esses volantes fizeram esse papel muito bem ontem. Rodrigo Garro, assim, é um assombro que esse cara joga. Ele realmente é um jogador acima da média, muita visão de jogo. O Corinthians com o Rodrigo Garro é outro Corinthians, é outro time, assim, muito mais qualidade. E aí é o que eu digo de um time de jogadores. Você percebe um posicionamento do Yuri Alberto muito solto na frente, ora aparece pelo lado direito, ora aparece pelo lado esquerdo, mas é muito livre para correr o Yuri Alberto. E o Memphis, ele dá uma recuada, ele participa da construção e da criação das jogadas junto com o Rodrigo Garro praticamente na maioria das vezes. Então você percebe entre esses 3 jogadores de ataque do Corinthians uma liberdade muito grande, um entendimento muito interessante e faz com que as jogadas de ataque naturalmente saiam basicamente dos 3, como sempre, mas é muita qualidade reunida, principalmente em Garro e Memphis, tá? O Memphis Depay finalmente se adaptou fisicamente. No fim do ano passado a gente via ainda uma falta de ritmo e agora ele está assim 100%. Apesar da pré-temporada curta no Brasil, você percebe uma velocidade, percebo principalmente nas ultrapassagens dele, tá? Quando o Garro pega a bola e dá uma olhada assim, as ultrapassagens, as infiltrações, o ataque à profundidade do Memphis está muito melhor, muito mais rápido, muito mais inteligente. O segundo gol é um baita exemplo disso. E é um jogador que realmente muda o status do Corinthians pelo valor individual. Repito, para mim é um time de jogadores. Um muito bom goleiro, um trio de ataque muito interessante e peças que sabem se defender bem. Mas taticamente acho que pode ser quebrado, como foi dos 2 outros clássicos. Tá? E aí é por isso que, já passando para o Santos, acho interessante a gente falar isso, porque o Corinthians foi bem ontem, porque o Corinthians tem sido muito bem em 2025 contra clubes frágeis. E o Santos é um clube frágil. A verdade é essa, sim. O Santos está em um nível, em degraus abaixo de São Paulo e de Palmeiras. Claro, um time que está passando por uma reestruturação, voltando de Série B, acho que é meio que isso mesmo, tá? O fato do Neymar voltar joga a expectativa para um lugar que nem deveria estar, considerando a situação do Santos, mas é um time que está abaixo hoje, em nível assim de Mirassol, de Novo Horizontino, tá por aí o Santos. E o Corinthians tem tido facilidade contra essas equipes. Porque assim,
eu não consigo colocar o Corinthians como o melhor time do futebol brasileiro em 2025 ainda, apesar dos maravilhosos resultados, porque quando enfrentou o São Paulo, tomou um vareio de bola, e quando enfrentou o Palmeiras, também tomou um vareio de bola. Então, assim, calma lá. Quando esse time enfrentou equipes organizadas, estruturadas, foi um atropelo futebolístico dentro de campo. Repito, contra São Paulo e Palmeiras, o Corinthians foi muito mal, muito mal. Com esse mesmo esquema e basicamente com esses mesmos jogadores, tirando aqui o Garro. Enfim, poderia ter até feito mais gols com ele em campo, mas sofreria o mesmo tanto. Então, assim, o Corinthians é um pouco pior para mim do que os resultados demonstram, mas é um time muito forte, de espírito, e assim, na Neoquímica Arena, por óbvio, se torna um pouco melhor. Mas acho que calma, é um time que depende muito do grande dia dos seus jogadores. Quando o Memphis não está bem, vai muito mal, e o Yuri Alberto mal é uma tragédia. Então, assim, a ver o time do Corinthians. Pode chegar longe, mas precisa de mais, como eu posso dizer, corpo, taticamente falando. É um time que consegue ser desmontado facilmente. Até porque Corinthians e Palmeiras nem estão vivendo a melhor fase das suas vidas e conseguiram fazer isso com alguma tranquilidade. Passando para o Santos, segunda parte do vídeo agora, cara, é um time muito frágil. O Santos é muito frágil. O Neymar, ontem, e aí eu vou começar falando, claro, por ele, né? Camisa 10, o capitão, o melhor jogador, e também por toda a situação do retorno. O Neymar fez a melhor partida dele ontem com a camisa do Santos nesse retorno ao futebol brasileiro. Muito bem, um pouco mais solto, conseguiu fazer alguns dribles e considerando a característica de jogo do Neymar, é muito interessante que ele tenha essa liberdade, né? Então, assim, ontem eu consegui sentir um Neymar mais solto, mais à vontade dentro de campo. Não sei se vocês conseguem me entender. Dito isso, é muito difícil imaginar uma grande mudança no campo, no futebol do Santos com o Neymar, porque é um time muito limitado, cara. O Santos é muito limitado, principalmente no quesito defesa. O Santos já sofreu 13 gols nesse Campeonato Paulista. Sofreu gol em 8 de 9 jogos. Assim, o Basso ontem fez uma partida terrível, errou nos 2 gols do Corinthians. Esse esquema de 3 zagueiros do Pedro Caixinha não funciona, eu não consigo entender por que ele mantém. Zé Ivaldo e Luan Pérez, assim, sofrendo muito com a falta de apoio de 2 laterais que ajudem na recomposição. O Léo Godoy nem ataca bem, nem defende bem e fica ali em um limbo muito complicado. O Guilherme, às vezes, que na formação, no desenho tático, parece que é um 3-4-1-2, né? Com 4 homens de meio campo. Perdão, bati no microfone. Mas não é, porque o Guilherme é um atacante pelo lado esquerdo. Só que aí, às vezes, ele precisa percorrer o campo em uma recomposição que assim não faz o menor sentido. Um desgaste para o melhor jogador da competição do seu time até agora, né? O melhor jogador do Santos no Paulistão. O Pituca e o Rincon, partidas muito frágeis, assim, tem uma marcação muitas vezes errônea, excesso de faltas. O Tassiano está se encontrando ainda, acho que vai melhorar o Tassiano, tá? É um jogador de muita imposição física, se entrega bastante. O Tassiano acho que tem margem de melhora. O Tiquinho, fisicamente mal, tecnicamente abaixo. Tenho muita dificuldade para entender como vai ser o Tiquinho. Eu sei que tem contratações para chegar, tá? Gabriel Veron, Rollheiser. Mas, assim, pro ataque, acho que o problema nem é tanto aí, tá? O problema tá lá atrás, tá na defesa. O Pedro Caixinha faz um trabalho que, assim, não se provou até agora e ele já teve tempo, tá? Para, no mínimo, deixar esse time responsável e seguro defensivamente. E assim, eu tenho poucas expectativas. A verdade precisa ser dita. O Santos é uma boa casa para o Neymar, mas não é um bom time. Eu entendo a decisão dele de ter voltado. Acho que, até psicologicamente, em questão de ambiente, foi a melhor decisão que ele poderia tomar. Mas não dá para imaginar, analisando o time do Santos, que essa equipe possa ter sucesso dentro de campo, porque é um time completamente fora do tom. Defensivamente é uma peneira, os jogadores estão completamente perdidos e desculpa, não é o Neymar sozinho que vai resolver isso. Nenhum jogador sozinho resolve um problema desse tamanho. Nem o Neymar, que, é claro, não está 100% fisicamente, ainda não se adaptou para demonstrar todo o seu talento e capacidade técnica,
Mas mesmo quando isso acontecer, se o Santos continuar dessa forma, com essa qualidade técnica, com essa bagunça tática, principalmente no quesito defesa, não há Neymar que dê jeito. Não há Neymar que resolva esse problema. A verdade é que o craque brasileiro vai passar por maus bocados nesses 6 meses que assinou de contrato com o Santos. Porque é muito difícil imaginar e pensar em um Santos sustentável dentro de campo. É um time que, assim, muito frágil, e que vai fazer um milagre, na minha opinião, se conseguir se classificar ainda para a fase final do Paulistão, porque pelo que apresentou até aqui, não passa nenhuma confiança para a torcida. Então, é difícil imaginar um Santos sustentável, porque está muito fraco. Dito isso, placar justo é complicado. O Santos foi interessante ali no início do primeiro tempo, teve um volume, mas só isso. E depois o Corinthians realmente tomou conta do jogo. 2-1, poderia ser 2-0, acho que seria mais justo. O gol do Guilherme no fim do jogo é mais na empurrança. E acho que o Soteldo precisa ser titular desse time, tá? Quanto mais qualidade o Santos tiver dentro de campo, melhor. Mas é isso, meu povo. O Corinthians classificado, ânimo lá em cima para jogo de Libertadores na próxima semana, né? Pré-Libertadores. E um Santos que, assim, de mal a pior, e agora cada jogo é uma batalha para ver se consegue se manter vivo no Campeonato Paulista e deixar o Paulista antes das fases finais com uma contratação como o Neymar, além das outras, é uma completa tragédia para o Santos Futebol Clube. Vamos ver o que acontece. Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários. É isso, meu povo. Fui. Tchau.